Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Amém? Do louvor seja Deus, parabéns aniversariantes, que Jesus te abençoe e tenha muitos anos de vida. Nós nos alegramos com você. E que Deus faça o milagre que você precisa, responda as suas orações, na sua dor, aonde você precisa de um milagre, de um conforto. No final estaremos orando para você. E iremos ler 2 versículos que falam um pouco do reinado do rei Joacás, rei da tribo de Israel. Só sintonizando, existia 2 tribos. A tribo de Judá, que é a tribo ao sul, do Benjamim e Judá, e a tribo de Israel, que são 10 tribos. Hoje nós vamos falar dessas 10 tribos do norte, onde está Samaria, a capital era Samaria. Sobre o que restou no final do seu reinado. A leitura vai falar o que restou. Lê, por favor. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo-o a pó, segundo a Reis 13, 1 e 7. Amém. O rei Arã é o rei da Síria, né? A gente vai ver ainda que quem é Arã, a gente vai ver bem sobre ele. No reinado do rei Joacás, os sírios fizeram a tribo de Israel sofrer muito, ao ponto do final do reinado do rei Joacás, o seu exército ficou muito pequeno, por ter sofrido uma derrota atrás da outra pelos sírios. Tudo isso pelo castigo de terem abandonado o Senhor Deus pela idolatria. Mas o Senhor Deus prometeu mandar um libertador para livrar a tribo de Israel da opressão dos sírios. Então perguntamos, por que o Senhor Deus fez uma promessa de mandar um libertador para livrar a tribo de Israel da opressão dos sírios, mesmo sabendo que não mereciam? Não mereciam. Estava fazendo coisa errada, estava sofrendo por aquilo, mas o Senhor mandou um libertador, fez a promessa de um libertador. É uma pergunta, né? Ficou uma pergunta muito longa. O tema é uma promessa de livramento por causa da aliança. Repetindo, uma promessa de livramento por causa da aliança, ou por causa do pacto, ou da promessa, né? Aliança, tudo isso aí. Vamos lá um pouco talvez vai ficar um pouco longo, porque eu vou ler a história toda, fazer uns comentários, algumas partes vou ter que pular. Mas tá bom, vamos lá. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Então no 23º, né, 23 anos dirigindo, quando Joás, que era do sul de Judá, tribo de Judá, estava reinando. Então Joacás, filho de Jeú, vocês estão lembrados de Jeú quem era? É aquele que foi profetizado que ele ia ser rei, e ele matou a família de Acabe todinha. Então o filho dele, Joacás, assume. Torna-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Bom, 17 anos foi muito sofrido para ele. Joacás começou seu reinado no começo do... Isso aqui eu já li. Ele, Joacás, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tinha levado Israel a cometer, e não se afastou deles. Todas essas leituras dos reis de Israel, reino do norte, vai aparecer essa pessoa, que é Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro reino do norte, quando separou o reino sul e do norte, não é? Ele ficou com as 10 tribos do norte, que é a tribo de Israel, e com o sul ficou Roboão, né? Roboão, se não estiver enganado, que era neto de Davi. Então sempre vai falar, e ele fez o que, Jeroboão? Ele promoveu cultos pagãos em Israel, nas 10 tribos, para eles não descerem para Jerusalém, para adoração. Então ele separou, fez isso,
porque a adoração é em Jerusalém. Então, sempre vai fazer referência porque ele foi o primeiro, né? Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e, por longo tempo, ele os entregou na mão de Azael, rei de Arã, o rei da Síria, do seu filho Ben-Hadad. Então, por ter afastado de Deus, esse cara na mão do rei da Síria de Azael e Ben-Hadad, que era seu filho. Foi o reinado dele todinho. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, Deus ficou muito irado, zangado com a tribo de Israel. Por isso os sírios judiaram da tribo de Israel. Judiaram quer dizer, tomaram cidades, saquearam, venceram, fizeram coisas horríveis. Por isso, por ordem de Deus Pai, o Senhor Deus mandou o profeta Elias ungir. Vamos falar um pouco da vida de Azael. O Senhor Deus mandou o profeta Elias ungir Azael como rei da Síria. 1 Reis 9, 19 e 15. Mas a gente sabe que ele foi ungido com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu diz para Azael que ele iria assumir o trono da Síria e judiaria muito da tribo de Israel. Então já era uma profecia que ele ia oprimir muito Israel. Então o próprio profeta Eliseu vai dizer isso para ele, chora. Isso aqui na leitura, que o profeta Eliseu olha para Azael e começa a chorar. E eu falo, por que você está chorando? É porque Deus está mostrando que você vai ser rei de Israel e que você vai judiar muito da tribo de Israel. Está lá em 2 Reis 8, de 7 a 24. E foi o que aconteceu no reinado de Joacás. Azael judiou muito no reinado de Joacás, da tribo de... Lê para mim. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Juízes 2,14. Pois é, o próprio versículo já fala o que a gente comentou, né? Então eles não conseguiam resistir aos seus inimigos, castigo por desobediência. Tem Juízes 2,14. O Velho Testamento, ele é interessante nesse ponto, ele dá um grande temor de Deus na gente. Quando eu leio assim, porque é muito nítido o castigo pelo pecado, pelo desobediente, é assim, notório. A gente parece que no Novo Testamento a gente não vê tanto, né? Porque é uma narrativa pequena, não entra muito questão de histórica, mas o Velho é mais. Buscou o Senhor livramento. Então o rei Joacás buscou o favor do Senhor, orou pedindo socorro. E Deus atendeu, Deus respondeu, pois viu a forma cruel como o rei de Arã, rei da Síria, né, o Azael, oprimia Israel. Olha interessante o texto, eu vou comentar depois, mas assim, que buscou o favor do Senhor pedindo socorro. E Deus atendeu, respondeu sua oração, pois viu a forma cruel que o rei de Arã oprimia Israel, o rei da Síria. Por que ele respondeu? Não por causa de Joacás, mas pelo sofrimento do povo. Deus escutou a oração de Joacás, o rei Joacás, em que ele pedia ajuda. Deus adiou o seu julgamento sobre a tribo de Israel quando Joacás lhe pediu ajuda. O Senhor Deus dos céus ouviu o pedido de socorro do rei Joacás, não por causa dele, porque o Senhor Deus não ouve pecadores, idólatras e ingratos. Simplesmente porque o Senhor Deus teve compaixão da tribo de Israel e foi fiel à sua aliança. A aliança de Deus é essa, lê para mim. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, tribo de Israel, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente, nem expulsá-los de sua presença. Segundo a Reis 13, 23. Amém. Estão vendo? Então o próprio texto diz aí, 2 Reis 13, 13, por causa da aliança que Deus fez, do compromisso que Deus teve, mesmo que o castigasse e deixasse ele sem a proteção de Deus e os inimigos derrotados, ele não deixou seus inimigos destruí-los completamente. A gente vai ver isso, não é? Porque Deus tem uma aliança, um pacto, fez uma promessa. O Senhor Deus
dos céus foi bondoso, misericordioso e foi fiel à sua aliança com a tribo de Israel. Vou lá, versículo 5. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder de Arã, dos sírios, né, que expulsou ele. Assim os israelitas voltaram a habitar em suas casas como antes. Eles estavam morando em outros lugares. O Senhor Deus de Israel deu um salvador. Não imediatamente, mas depois da morte do rei Joás. É bom observarmos isso. Ele orou a Deus um libertador para a tribo de Israel, porque Arã estava judiando muito, o rei da Síria. Deus deu um libertador, mas depois que ele morreu, que é a próxima pregação sobre o Velho Testamento, né? Sobre seu filho Joás. O salvador foi Joás, filho de Joacás. Algumas traduções da Joás mesmo, porque tem dois Joás, da tribo do sul e tribo do norte, né? De Judá e Israel. Joás derrotou Ben-Hadad por 3 vezes e conquistou cidades tomadas por ele. Está lá em 2 Reis 13, 25, será a nossa próxima pregação, só para a gente entender. Que Deus escutou as pregações dele, mas depois da morte. Então, muitas vezes, Deus pode escutar uma oração nova, depois que a gente partir, ele vai responder. Eu sei de muitos casos assim. Tá bom. No entanto, não se afastaram do pecado que a dinastia de Jeroboão havia levado a tribo de Israel a cometer. Então, mesmo Deus falando que ia responder o pedido dele de livrar Israel do rei sírio, né, Israel, eles não deixaram de cometer coisa errada, né? Mesmo a tribo de Israel não manteve a dependência com Deus por muito tempo. Mesmo que houve interrupções periódicas da sua idolatria, houve muito pouca evidência de fé genuína. Não basta dizer não ao pecado, mas dizer sim a uma vida de compromisso com Deus. Um pedido ocasional de ajuda não substitui uma vida diária de confiança em Deus. Nós pedir a Deus um milagre, Ele pode fazer, mas nós temos que ter uma conversão genuína, de dizer ao pecado e ter um comprometimento com as coisas de Deus. Foi que a tribo de Judá não teve. Continuou com a idolatria. Mas Deus, apesar de Deus ter sido bom. Dantes permaneceram neles. Eu estou no 6b. Até mesmo o poste de Aserá permanecia de pé em Samaria. Vamos falar um pouco da mitologia Aserá, sobre essa deusa. Porque a gente precisa estudar um pouco ela. Eu fiz uma de maneira mais simples, né? Dividir por partes, para a gente entender um pouco, é meio complicado. Então, Aserá. Então, vamos falar de 3 principais deuses da mitologia cananeia. Então, são 3 deuses lá, os principais, para a gente entender, né, eles. Por exemplo, El, o deus principal, era a divindade suprema, conhecido como o pai dos deuses, o Criador. Era o principal El. É o mesmo nome de Deus dos judeus, né? Da Bíblia lá no Velho Testamento, né? No princípio criou Deus do céu e da terra, o El, né? Aserá era sua esposa e mãe dos deuses. É a que eles tinham os postos lá. E Baal era o filho de El. Podemos concluir que Aserá era mãe de Baal. Porque nos comentários não tem como falando que Aserá era mãe de Baal. Tem sim que El era pai de Baal. Mas a gente pode chegar a essa conclusão, né? Porque eles eram como fosse casados, esposos, né? Então, 3 deuses, El, Aserá e Baal. Então, aqui está comentando que os postes de Aserá permaneciam na tribo de Judá. Como é? As esculturas, está anotado aqui, mas eu vou pular, que não vai ficar longo. As esculturas de Aserá era de madeira. Então, algumas traduções vai dar assim, postes. Outro vai dar bosque. Bosque é madeira, né? Muda isso aí de uma tradução para outra. Então, Aserá era como fosse uma divindade feminina. A gente vai ver isso, o cristianismo introduziu isso, né? Uma identidade, não a Bíblia não tem isso, nem no Velho nem no Novo Testamento, mas a gente vai ver que tem essa adaptação, né? Uma divindade feminina,
não é? Alguém que seja mãe, é o que eles adoravam isso, adoravam muito Baal. Interessante que Baal e Aserá era o deus da fertilidade, trazia chuva, progresso e a vida seguia, não é? Deus da fertilidade. Baal quer dizer Senhor, a gente já falou isso antes. Pecado da tribo de Israel. A tribo de Israel sabia que o único Deus vivo e verdadeiro era um espírito, uma mente eterna, um ser infinitamente sábio e poderoso, justo e santo e absolutamente perfeito. Então, o Deus de Israel é um espírito. Parece estranho você falando, né? Deus é espírito. O que fala? Deus é espírito. O importante é que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito, ele não ser. Então as igrejas estão muito equivocadas, né? As igrejas estão muito equivocadas em apoiar político. O político é um ser humano, o nosso Deus é espírito, não é ser humano. Não interessa quem é o candidato, se é da direita, esquerda ou meio, né? A gente tem que entender que nosso Deus não é uma estátua, uma imagem, um poder econômico importante, não é sociedade, é Deus. Não basta todos os outros pecados, as dominações cometidas pela tribo de Israel, ela continuou a mudar a glória de Deus incorruptível por uma mentira. Passou a adorar uma imagem com semelhança de boi esculpidas em madeira, porque Baal era a semelhança de boi, em muitos casos. Né, todos os imagens. Havia vários Baals com vários nomes e significados, mas no geral ele era uma escultura de boi, né? E o El deles era um barbudo, uma cadeira, era o principal. Fez como as nações ao redor, adoraram a obra das suas próprias mãos. Não podia haver um pecado maior do que adorar a Baal e a Aserá. Logo a tribo de Israel, que era familiarizada com a natureza e atributos de Deus. Quais são a natureza e atributos de Deus? Eles eram familiarizados com isso. As características principais de Deus ou característica era onipotência, tem todo o poder, onisciência, sabe de tudo, onipresença, está em todo lugar, amor, santidade, eternidade, justiça, verdade e outras coisas. Essa é a característica de Deus, essa é a natureza e atributos de Deus, né? Ou sua própria característica, aquilo que caracteriza. Eles estavam adorando imagens, né, feitas pela mão de homem. Israel confiava nos oráculos vivos de Deus. O que são oráculos? Essa palavra é meio difícil entender no começo, depois a gente familiariza. O que é oráculos vivos de Deus? Oráculos é tudo que é envolvido a religião, não é? O que era? Oráculos de Deus são as profecias, a Bíblia do Velho Testamento na época e os trabalhos do templo, né? Tudo que era envolvido chamava oráculo, dados pelo próprio Senhor Deus para ser adorado. Deus deu os oráculos, não é para adorar a imagem, para adorar Deus. Mas abandonaram tudo para abraçar a idolatria. Em toda a história das 10 tribos de Israel, que são 10 tribos, são 10 nações, né? O bezerro e poste de madeira eram seus deuses. O Senhor Deus agiu de várias formas para a tribo de Israel abandonar essa prática insensata e estúpida. Enfim, o Senhor Deus ficou irado, zangado, e entregou a tribo de Israel na mão dos sírios, o rei Azael e seu filho Ben-Hadad. Poderiam ter a honra de ter proteção especial dos céus, sendo o próprio Deus a sua defesa, o escudo de sua ajuda e a espada de sua excelência. Mas, novamente, como sempre antes, nós encontramos a tribo de Israel despida da glória de Deus. Certamente nunca houve uma nação tão frequentemente atacada e saqueada, roubada, como a tribo de Israel. A tribo de Israel foi muito atacada pelos seus inimigos. Mas eles fizeram por onde? Eles trouxeram esse castigo sobre si mesmos por causa dos seus pecados. Não tiveram a consciência de que eram um povo escolhido por Deus, Deuteronômio 7,6. A ordem do Senhor era bem clara a Israel. O Senhor já tinha falado lá em Deuteronômio para Israel o que eles tinham que agir. Lê, por favor. Assim, vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas,
cortem seus postes sagrados e queime os seus ídolos. Deuteronômio 7:5. Mas eles não fizeram o que era para fazer, eles não obedeceram. Eles não fizeram o quê? Derrubaram os altares, quebraram as colunas sagradas, não fizeram nada disso, nem os postos. Eles o quê? Absorveram aquela cultura. Cai aqui que deu, né? Sofrendo. Todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados, né? De infantaria, pois o rei de Arã havia destruído a maior parte dele, reduzindo-o a pó. A gente não tem muita noção como é um exército grande, né? Mas que a gente tem ideia aqui que era uma coisa bem pequena para Israel. Quando eles provocaram a ira, quando a tribo de Judá, de Israel, provocaram a ira de Deus e quebraram a sua sede, a sua cerca viva, a bondade de sua terra apenas tentou os seus vizinhos. Então, eles perderam a proteção de Deus, a cerca viva. Então, os vizinhos viram aquela falta de proteção, o que fizeram? Atacaram, lógico. Tão baixo a tribo de Israel chegou neste reinado, pelas muitas depressões e destruições que os sírios fizeram sobre a tribo de Israel. O exército da tribo de Israel ficou com apenas nada, né? Não vou repetir o que eu falei. Nada, reduzido. Lê para mim o Salmo. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Salmos 18:42. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás, todas as suas conquistas e tudo o que realizou, constam nos registros dos reis de Israel. Né? Aqui o comentarista fala que Joacás foi uma pessoa muito sensata, num certo assunto, que o castigo mais era da nação, sim, né? O julgamento não foi tanto sobre ele, né? Mas sobre a nação. Joacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E Jeoás, seu filho, sucedeu como rei. Amém? Lê para mim a conclusão. O Senhor Deus fez a promessa de mandar um libertador para a tribo de Israel, porque é fiel à sua aliança e não deixaria seu povo ser destruído, mesmo não sendo merecedor. Amém. Apesar de muitas vezes eu ter feito coisas erradas e merecer sofrer, eu tenho confiado na confiança que o Senhor Deus fez para comigo, de não me deixar ser destruído pelos meus inimigos. Ficou um pouco grande, né? Mesmo eu estando sofrendo, e às vezes eu sei que eu que agi errado, mas eu confio que Deus não vai deixar eu ser destruído, porque fez uma promessa que me ama, mesmo eu sendo pecador. A gente tem, né, fazer essa reflexão, que a gente tem essa mentalidade, que a gente precisa ter. Saber que apesar de sermos errados, Deus nos ama e não nos vai deixar ser destruído completamente. Vamos falar a oração repetida? Oremos. Pai bondoso. Pai bondoso. Mesmo sendo pecador. Mesmo sendo pecador, Me deste Jesus. me deste Jesus. Mesmo sofrendo pelo erro, Mesmo sofrendo pelo erro, mantiveste a tua aliança. mantiveste a tua aliança. Não me deixou ser destruído Não me deixou ser destruído pelos meus inimigos. Pelos meus inimigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim lá em Romanos, lê para mim. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Amém. O reinado do rei Joaquim da tribo de Israel, Joaquim da tribo de Israel, Deus Pai prometeu libertar Israel do jugo dos sírios, mesmo não merecendo. Porque amava a tribo de Israel e foi fiel à sua aliança de não deixá-los ser eliminados dos seus inimigos, totalmente pelos seus inimigos. Essa promessa se cumpriu após a morte do rei Joaquim com seu filho Jeoás, ou Joás, né? Nossa próxima pregação. Todos nós, seres humanos, somos pecadores e merecemos ser castigados. Mas o Senhor Deus fez uma promessa de mandar um libertador para nos salvar. Gênesis 3:15 e Deuteronômio 18:15, 18, 19. E este libertador foi Jesus Cristo. O Senhor Deus enviou Jesus ao mundo para nos salvar porque nos amou.
Romanos 5:8 e João 3:16. E foi fiel à sua aliança para conosco. Se formos infiéis, Deus permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo 2. Olha que palavra bonita. Mesmo fiel, Deus é fiel. Porque não nega a si mesmo, porque Deus é fiel. Está lá em 2 Timóteo 2:13. Se você ainda não recebeu essa promessa de libertação, receba hoje. Receba Jesus em seu coração e seja livre da morte eterna e todos os males. Então, qual o libertador que Deus prometeu para Jeoacás? Foi seu filho, né? Seu filho Jeoás. E Deus prometeu também um libertador para nós, que foi Jesus Cristo. Não porque não merecíamos, como a tribo de Israel também não merecia, mas porque Ele nos ama e é fiel à sua palavra. Amém? Lê Neemias para mim. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e, na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Neemias 9:27. Amém. Todos nós sofremos na mão dos nossos inimigos. Todos nós temos um inimigo. Ou é saúde, ou é um problema financeiro, ou é um filho problemático, ou é uma separação. São os nossos inimigos. Nós sofremos. Olha, seja porque erramos ou porque não, ou por não termos errado. Muito sofrimento não é porque nós erramos. Esse sofrimento vem, né, independente de nós errar, mas ele sempre está tendo inimigos. Porque porque no mundo passamos por aflições, faz parte da vida. João 16:36, né? Passamos por aflição. O inimigo está te fazendo sofrer é o problema e aflição de que você está passando. Você deve ter um inimigo, eu tenho certeza que tem, nós sempre temos problema. Seja qual for a sua aflição, o Senhor Deus escutará o seu pedido de socorro e lhe dará libertação e consolo. Confie, o Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, escutará as suas orações, amém? Seja qual for o seu inimigo, Deus está te prometendo um socorro, um libertador. O libertador é Jesus Cristo, é responder as suas orações. É os nossos sírios nos atacando, não é? São o nosso Azael, nosso Ben-Hadad, nossos inimigos, que tanto nos rodeia, a gente está sempre orando e pedindo Deus libertador. E Deus dará liberdade, dará um escape para você, te dará consolo e fará o milagre que você precisa, como fez na nação de Israel, como enviou Jesus para nos salvar. Quero orar por você, amém? Oremos. Pai querido, Deus amado, louvado seja o teu nome. Ó Senhor, tu és um Deus bom, Senhor. Mesmo quando nós erramos, pecamos e sofremos consequências do pecado. Ou às vezes nem erramos, Senhor, mas o problema nos tem atacado. Tantos problemas. Nós te pedimos, o Senhor, socorro. Nós oramos e o Senhor tem atendido. O Senhor tem dado liberdade. O Senhor tem, ó Senhor, nos tirado, Senhor, do cativeiro do problema. Ó Senhor, traga a solução, Senhor, para aquela pessoa que está sofrendo, que está fazendo oração agora, Senhor. Que o seu coração está dolorido, que o seu coração está ferido. Aquela pessoa, Senhor, que está com um filho na sala de cirurgia, que há um pós-operatório, que ele esperando uma consulta, Jesus. Ou, Senhor, uma internação. Ou, Pai, aquele, ó Senhor, que precisa de um consolo, que perdeu alguém que ama. Ou, meu Deus, seja problema financeiro, ou, meu Deus, que não consegue, ou ser arrumar um emprego, não consegue ganhar uma causa na justiça, ou ser o que ganha não paga a sua conta. Ou um filho problemático nas drogas, Pai. Ou ser um que não para emprego, ou um casamento desfeito. Ou, Pai, seja qual o problema, Senhor, que são tantos. Alguém tem parente, Senhor, com condição de morador de rua, e alguns problemas que nos abrangem, a gente não vê solução. Mas como o Senhor libertou, o Senhor, Israel da mão dos sírios, o Senhor. Fez essa promessa, o Senhor fez a promessa de nos fazer um milagre na nossa vida e libertar nós de todos os problemas, Senhor. É tudo que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém?
Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus te abençoe, responde suas orações e que faça o milagre que você precisa e o conforto também que você precisa. Fique em nome de Jesus e até a próxima. Jesus te abençoe. Amém.